Fala Tricolor, vamos reagir aí aos principais comentaristas aí do futebol brasileiro, né? A mídia aberta aí, vamos ver o que os comentaristas falaram dessa vitória do Fluminense de 1-0 sobre o Atlético Paranaense. Fiquem ligados aí, que tem muita coisa aí pra gente ver juntos aí. Vamos reagir. Pablo, que perdeu um gol. Grande atuação, mais uma vez, do goleiraço Fábio, né? E vitória do Fluminense. Tá então, 44 anos, hoje já completou, Fábio. 44. Parecendo um garoto. Impressionante. Ah, diria Eugênio Leal que o Fábio é como um bom vinho, não é? Não, diria Abel Neto. Abel Neto também? Abel Neto. Ah, então tá bom. E digo mais, viu, Abel? Ó, Aqui, nosso... Como é que é? Fábio. O quê? Enófilo. Enófilo. Fábio é como um vinho, mas não é um Malbec, é um bom goleiro. Aí, garoto. Vamos ouvir, então, o Lúcio. Isso é sensacional, professor. Professor é demais. É uma volta, cheguei lá. Depois do, olha, Boa, professor. depois do Essa daí professor merece. Celso, depois do enófilo professor Celso, vamos ouvir os professores Mano Menezes e Lúcio. Vamos lá. Eu não gosto muito de fazer conta, porque elas quase nunca se realizam, né? Eu acho que a gente precisa fazer o que a gente está fazendo agora. Ter um aproveitamento que estamos tendo, porque isso vai nos tirar de qualquer possibilidade de estar entre os últimos 4. É só olhar o aproveitamento da equipe no retorno. É isso que a gente tem que continuar fazendo, né? Vamos pensar cada jogo, vamos pensar o jogo de Salvador daqui para frente, né? É ser maduro, é ser inteligente, jogar para vencer todos os jogos. Quando não der para vencer, ser humilde e trazer um ponto. São momentos que a gente tem que atravessar, que obviamente ninguém planejou estar neste momento na fase que estamos, mas são coisas do futebol também, são coisas que a gente que leva mais tempo tem que tomar conta. Tem que saber a responsabilidade que tanto eu tenho ao frente deste grupo. Lúcio Gonzalez é da sua família? Senhor João Gonzalez. Dele com Z. Mas eu tô preocupado com o Xará, hein? Tô preocupado que ainda não conseguiu implementar um bom trabalho no Atlético. Começou já com uma goleada bem sofrida pro próprio Racing que a gente citava, né? Na Sul-Americana. Foi a estreia na Sul-Americana, tomou uma saraivada na Argentina. E ontem, assim, Abel, eu analisava depois o jogo, tomou outra do Corinthians, que levou 5. outra do Corinthians, 5 de Conseguiu novo. fazer um ponto até agora, né? Nada, são 5 derrotas em 5 jogos. 0% de aproveitamento. Só que ontem, Abel, assistindo o jogo no Maracanã, eu pensava, isso vai acabar empatado. O Fluminense não tá fazendo por onde, o Atlético muito menos. E aí aparece a estrela de quem vocês citaram, o Fábio, porque tem um contra-ataque do Atlético Paranaense que cai no pé do atacante que havia acabado de entrar, o Emerson, se eu não me engano. Emerson com 2 N's né? no fim, Emerson. Que ele é grandão, aí o gol anulado do Lima, né? Que após uma boa jogada do Martinelli. Mas no segundo tempo tudo se encaminhava para o empate, o Atlético tem uma boa chance e o Fábio aparece. O Fábio é o responsável por, no mínimo, nas últimas rodadas, 6 pontos do Fluminense. Porque contra o Cruzeiro ele fechou o gol. Pouco se lembra que o Cruzeiro jogava melhor que o Fluminense. Olha essa, você viu essa? Essa aí foi sacanagem também, olha lá. Pô, é muito reflexo. A gente tá falando de um goleiro mega experiente, que, assim, não é novidade que não sente a pressão, né? É um cara completamente experiente. Esse lance que eu havia citado, a bola sobra pro Emerson, ele vai de encontro ao gol. E ó, Ele fica, cara, toma a decisão completamente correta, ele não titubeia, defesaça, e logo depois saiu o gol do Flu. Então, assim, obviamente, mérito de toda a equipe, o Fluminense também não sofreu tanto além dessas chances do Atlético Paranaense, mas o Fábio contribuiu muito. E é muito legal ver o Cano balançando a rede de novo, né? Um jogo tecnicamente ruim, né, João? Muito ruim, professor. Um jogo muito com a cara ruim. de dois times que estão nesse momento na tabela. O Fluminense até vinha apresentando um futebol bem melhor do que o de ontem e bem melhor do que o do Atlético, que, insisto, é o pior futebol do Brasil no ranking da bola jogada. Perfeito. Então, o jogo estava muito ruim. E em relação ao Fábio, eu diria que nesse ano ruim do Fluminense, ele é o único destaque do time campeão de Libertadores que manteve o nível.
para essa temporada. O Ganso, não? Porque o Ganso agora é uma retomada. O Ganso, sim, agora. Mas o Fábio é muito regular. Linear, concordo. Quem gosta de perder, do meio de pouco, né? Para se segurar. E a base de contra-ataque. Porque o Fluminense também precisava do jogo. Exatamente como o Atlético, muito mais. Que está lá na zona de rebaixamento. Mas ele não veio para se abrir todo. Não veio. Ele veio fechado, tentando contra-ataque. Com o Nicão, com o Coelho e o Pablo. Normalmente, ia com 2. Contra-ataque, metia a bola no Coelho, por exemplo. Encostava o Pablo. Só que o Fluminense tem 2 jogadores de meio do campo, Martinelli e o Bernal, e mais os 2 zagueiros. 4-2. Não precisa tanto. 3-2. Encosta, sobra 1. Acabou o problema. Então, não tinha um contra-ataque forte, positivo. Tudo bem. O Fluminense roubava a bola. Aí vinha aquela desgraça, né, que o Fluminense passou nesses últimos meses aí, antes, né, do Mano entrar. Toca, 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 toca. Não adianta. E os caras não queriam nada. Acabava o contra-ataque, ou um contra-ataque fraco, eles voltavam todos. Ficava todo mundo lá atrás, da intermediária deles para meia-lua da grande área. E o Fluminense pegava a bola e ficava tocando. Entrava no campo deles, tocando. Não resolvia nada. Foi dar o primeiro chute em gol, tá aqui, aos 41 minutos, o Lima chutou de fora da área para fora. Não foi nem no gol, para fora. E aos 46 minutos, o Arias chutou e o Mikael fez uma grande defesa. Só. Mas é muito pouco, cara. É muito pouco para quem queria ganhar o jogo. E que tinha que ganhar, tá dentro de casa, diante da torcida dele. Não pode jogar do jeito que jogou. Tanto é que a galera começou a vaiar. Começou a gritar os nomes todos lá, cantar música, para ver se acordava o time do Fluminense. Que esse toque inútil. Abre o jogo, cara. Abre o jogo. Um lateral e um meia. Um lateral e meia. Vamos para dentro deles. 2 contra 1. 2 contra 1. Tá aqui. Eu tô com o Gerson nessa análise aí, né? O Fluminense, com o time dos caras prostrados com linhas, né, tinha que utilizar mais a jogada pelos lados, com 3 jogadores, triangulações, subindo lateral para encostar ali no Arias, né, no caso Samuel Xavier, com o Ganso dando suporte, né, o Cauã Elias mais centralizado. O problema é que o Fluminense não tem um centroavante de área cabeceador, né, tipo o Mastriani do Atlético Paranaense caía bem no Fluminense. É esse cabeceador. E do outro lado, Lima, Diogo Barbosa e também alguém ali, Martinelli, alguém encostando, poderia também dar essa possibilidade de triangulações pelos lados. Mas ainda assim, que o Gerson também não consegue perceber, é que os caras estavam com 2 linhas muito baixas, cara. Tinha momentos que eles jogavam praticamente com 5-5. Do lado direito, Samuel e Arias. Vamos para dentro deles. Do lado esquerdo, Diogo Barbosa e o Lima. Ou o Ganso. Vamos aqui. O Lima até que estava fazendo um papel importante. Ele saiu para fazer o terceiro homem de meio do campo. Muito bem. Para o Ganso ficar um pouco mais na frente, com o Cauã e o Arias, que ia também para o ataque. O Arias é mais homem de frente do que meio. Aí às vezes o Arias vinha aqui atrás. Não vem, fica aí. Para quê? Para apertar por aqui, para eles esticarem essa marcação. Esticando a marcação, qualquer toque aqui para o meio é um grande negócio. Aí, Cauã, traz o Cauã. Para quê? É a mesma coisa. Depois entrou o Cano. Trazer o Cano para o jogo, para quê? O Cano e o Cauã aqui não vão saber mais do que o Ganso, do que o Martinelli, do que o Arias. Não vão. Não vai. Então deixa ele lá. Fica aí. Se mexe para aqui, se mexe para aqui. Espera a gente chegar. E nós vamos chegar aí.
Como é que nós vamos chegar tocando aqui e um bolo aqui? Por isso que ele estava voltando, para sair, para vir para o meio, para frente do bolo. Está errado, fica aí. Nós vamos abrir esse bolo, esse muro, nós vamos abrir como? Jogando pelas laterais. Abre aqui. Eles vão abrir o jogo, nós metemos aqui e metemos para você a bola. Pronto. Será que é difícil isso? Será que é difícil entender isso? E tem gente aqui que pensa para jogar, não joga. Pensa para jogar. E aí joga. Não precisa citar nome, né? Então, isso é que a gente estava pedindo o jogo todo. E o Fluminense não fez. Terminado o primeiro tempo, com pouquíssimos ataques do Fluminense, os próprios jogadores estavam sentindo isso, que conversavam, discutiam. Mas não é só isso que vale. Tem que discutir, tem que argumentar e fazer. E fazer. Viemos para o segundo tempo, né? Time do Fluminense. Veio para o segundo tempo, aí saiu o Bernal. Para tudo aí. Quem contratou o Bernal, meu? Contratou mal. Quanto ao Bernal, eu já me falando disso direto, né? Quem contratou o Bernal, como se o Bernal fosse um bagre, ele não é um bagre. A gente tem que considerar muitos pontos. Me permita, grande Gerson Canhota, você, com todo respeito, me permita fazer uma crítica aqui, tá? Quem sou eu perto do seu tamanho como jogador, como comentarista, mas, assim, o Bernal é um garoto muito jovem, 24 anos, chegou agora do futebol uruguaio, teve contusões graves na carreira, jogava num futebol em que a intensidade era muito inferior à intensidade que se joga no futebol brasileiro. Não era para ele estar tendo tanta minutagem agora, ele acabou de chegar. Devido às circunstâncias, ele está tendo a quantidade de minutagem que ele está tendo, que não era o ideal era uma adaptação mais lenta, né? Mas ele está tendo que se adaptar na correria, e não é fácil para um jogador que chegou agora no futebol brasileiro, vindo de um futebol onde o time que ele jogava era um time minúsculo, jogar num grande clube, num dos maiores clubes do futebol brasileiro, do futebol mundial, e ter que entregar futebol em tão pouco tempo. Eu acho até que pelo pouco tempo que ele teve oportunidade, pelo pouco tempo que ele jogou, ele até está indo bem, né? E esse alto e baixo é normal. Agora dizer que o jogador é ruim, que não serve com tão pouca oportunidade, jogando numa pressão que ele está jogando de rebaixamento, eu acho uma análise muito injusta. Mas vamos lá. Entrou o Keno, eu estava gritando, tem que botar aqui alguém pela lateral, apoiar e tal. Keno. Aí começou o Diogo Barbosa a aparecer no jogo, junto com o Keno. Foi 3 vezes a linha de fundo o Diogo Barbosa. 3 vezes. Numa delas, meteu a bola para o Samuel Xavier, que vinha fechando da ponta. Ele meteu para o meio de cabeça e o Lima, que tinha saído entrando no cano, meteu o gol. Porra, mas será que é difícil isso? Numa jogada. Como no primeiro tempo, poderia ter feito 30 jogadas dessas. E não fizeram. Isso é que nós estamos reclamando toda a vida. Ele até fala, mas no segundo tempo fez o que eu falei, quero fazer no primeiro e deu certo. Algumas vezes você vai conseguir. Não acho que seria o que ele falou aí, que o Fluminense conseguiria fazer várias jogadas de linha de fundo. Acho que não conseguiria, devido a essa marcação muito baixa e aproximada do Atlético Paranaense. Mas estavam dando a frente de área pra gente chutar e a gente não estava chutando. Então isso faz diferença. Por isso que você tem que montar uma estratégia para cada time, porque cada time é uma realidade diferente. De grafite. Luiz Carlos Júnior, chega mais, Luiz. Alô, Felipe, alô, galera do Troca. Estamos aqui no Maracanã, tô com El Grafa e com o intrépido Lédio Carmona. E vamos falar da vitória do Fluminense com emoção até o fim. 1 pro Fluminense, 0 pro Atlético Paranaense. Grafite com um gol de cara do Cano, um gol emocionante, um gol da redenção. E um jogo que ficou longe de ser brilhante tecnicamente, mas acabou sendo emocionante, Grafite. Verdade, boa noite, Luiz, Lédio, amigos do Troca, Felipe, Mansur, Alex. Realmente foi um jogo bem... nós esperávamos um jogo mais, pela necessidade de vitória das duas equipes, um jogo melhor tecnicamente. O primeiro tempo foi bem... O jogo começou bem amarrado, com bastante falta, parando toda hora, com o Fluminense com a posse de bola. Mas poucas finalizações? Poucas finalizações, tanto do lado do Fluminense como do Atlético. No segundo tempo o jogo melhorou, foi mais aberto, o Atlético teve chance, né, numa bola cara a cara do Emerson com o Fábio acabou fazendo a defesa. E aí brilhou a estrela do Cano, né, o Mano mexeu muito bem no segundo tempo.
a entrada do Keno, do Cano, de jogadores que deram outra movimentação ao Fluminense, que conseguiu melhorar, conseguiu o gol e conseguiu uma vitória suada aí do seu principal artilheiro na temporada passada com gol de queixo, né, Led? O Atlético não vencia, Lédio, ou não vence, agora 11 jogos. E claramente estava jogando por um contra-ataque. E ele teve esse contra-ataque com o Emerson no segundo tempo. Teve esse contra-ataque no segundo tempo, um passe pro Emerson. A gente está trazendo ainda os melhores momentos do primeiro. No primeiro tempo. E esse foi o melhor lance do Fluminense no primeiro tempo. Essa finalização do Arias e o Mikael fez uma defesa difícil. O chute não foi forte, mas foi bem no canto. O Atlético melhorou no segundo tempo, passou a atacar mais o Fluminense, teve o contra-ataque. Esse gol do Lima foi anulado, bem anulado, ele estava adiantado, foi bem anulado. Mas o Atlético melhorou no segundo tempo, começou a ter opções de contra-ataque. O Fluminense continuou com a posse de bola, continuou pressionando, mas o Atlético já deixava um fantasma na cabeça do Fluminense, que ele tinha opção de contra-ataque. O Fernando passando pelo lado esquerdo, o menino Emerson entrou bem no jogo. Duas grandes chances. Pablo, nesse momento, ótima defesa do Fábio. Nesse momento, o Emerson ainda não tinha entrado, ele entrou no lugar do Pablo. Essa foi a melhor finalização do Pablo no jogo. O Fábio já faz sua primeira grande defesa do jogo. A partida vai ficando cada vez mais tensa. E o Atlético encaixa esse contra-ataque. Esse é o lance crucial do jogo. Emerson. Exatamente. O menino que entrou com muita vontade, forte, rápido. A finalização, tudo bem, era em cima do Fábio, mas o Fábio cresce pra cima dele e faz uma defesa difícil. Ela sai um pouco mascada, né? Ela bate no chão quando ele chuta assim e acaba não facilitando, mas ajuda o Fábio, ela vai em cima dele. Olha lá, ela sai meio mascado o chute. Aí foi a melhor chance. E aí o lance do gol, né? O Keno recebeu. Arias, cara do Cano. De lateral para lateral, né? E essa jogada começou lá do lado direito. O Marcelo faz uma virada pro Keno, né? Que tem a passagem do Diogo. Faltou no primeiro tempo o Fluminense essa passagem, essa profundidade. E aí o cruzamento, a cabeçada do Samuel. E aí o artilheiro, né? O cara que estava 5 meses sem marcar gols, mas está na área, estava bem posicionado e marca o gol da redenção do Cano no Maracanã. Cano não marcava 5 meses, só fez 6 gols na temporada, esse é o mais importante. Hoje é um dia emblemático, é o dia de São João Paulo II, foi Papa muito ligado ao Fluminense, porque quando ele visitou o Brasil em 1980, o Fluminense foi campeão carioca. Numa época, para os mais jovens, numa época que o título carioca era importantíssimo. Exatamente. Ele morreu, João Paulo II, e virou santo. E hoje é o dia de São João Paulo II, exatamente no dia do milagre da redenção de Germancano, que, na minha opinião, ele acabou fazendo gol com a alma, né? Bateu no...